Classroom foi até uma indicação da própria UEL para ser uma forma de facilitar ali a comunicação entre docente, no caso eu como estagiário de docência e os alunos, né? Porque é muito mais fácil de até mesmo alimentar o sistema, não vou deixar o sistema da universidade de lado, mas ali no Classroom a gente consegue principalmente ter um link fixo do Meet, isso é muito bom, porque daí a gente não precisa ficar todo dia de aula, por mais que a gente vai se encontrar bem menos nesse semestre, meus cachorros já estão criando uma revolução aqui, então, desculpa, mas por mais que nesse semestre a gente vai se encontrar bem menos, a gente tem que ao invés de, eu pretendo, né, que ao invés de ficar criando link por link, mandando aula por aula, fazer um link fixo, e o Classroom permite isso. Então, todas as pessoas que eu tinha o e-mail da Gmail, eu já encaminhei o convite para este e-mail. Para as pessoas que utilizam outras plataformas, Yahoo, Hotmail, Outlook, etc., ela tem uma incompatibilidade, né? Porque, querendo ou não, é um sistema da Google, e então não comunica. Mas eu não vou pedir para que, assim, se a turma não topar fazendo o esquema do Classroom, evidente que a gente cria o link, não tem problema algum, encaminha para vocês, isso não é nenhum problema. Mas eu acho que o Classroom é uma facilidade. Tanto também que para as questões das provas, a gente vai ter, né, as nossas atividades, lá no Classroom ele tem algumas ferramentas um pouco mais que acaba dialogando num todo. Então faz muito mais sentido a gente tentar utilizar o Classroom, e se não der certo, a gente utiliza a forma que a gente trabalhou semestre passado, que também foi uma forma que, no meu ponto de vista, acabou dando certo, mas é uma forma de tentar facilitar para mim e principalmente para vocês também, tá? O plano de ensino, ele já está disponível no Jacad. Eu vou dar uma passada bem por cima do plano de ensino, só para comentar alguns pontos. A data ali das atividades, ela está incorreta, tá? Tanto é que no Classroom eu já indiquei isso. E quando eu for subir essa aula para o YouTube, né, então todas as aulas eu subo para o YouTube também, lá no meu canal, então fica disponível lá para vocês, como fica disponível também no sistema da faculdade. Eu vou colocar ali também um plano de ensino e vou colocar essas informações relativas ali às atividades e as datas das atividades também. E é claro que essas datas são datas, vamos dizer assim, preliminares, que elas podem ser, sim, alteradas aí no decorrer do semestre. Então, nosso encontro é um encontro uma vez só, durante a semana, na segunda-feira, então, só na segunda. Eu falei para a Carisa, eu estava brincando no começo da aula que eu surpreendi vocês de estar aqui nesse semestre. Estou muito feliz por isso, porque eu gosto muito da turma de vocês, eu acho que isso já ficou claro dentro do todo, né, sobretudo pelo jeito que vocês me recepcionaram dentro da instituição, mas, além disso, é uma matéria que eu tenho muito gosto. Então, por mais que a gente vai se encontrar, eu prometo que a gente vai se encontrar bem menos do que o ano passado. Então, é uma matéria só de uma aula, né, durante a semana. Na verdade, são 2 aulas, mas ocupa este primeiro horário da segunda-feira, e é um tema, né, que hoje é um opcional dentro dos cursos, né, e aqui, dentro da Dom Bosco, no meu ponto de vista, o direito eleitoral, ele é muito importante, é uma advocacia de nicho, que aqui no estado do Paraná, de forma específica, forma inúmeros profissionais extremamente qualificados, tanto é que se você pega alguns julgados do TSE, por exemplo, só para dar um exemplo, na caso da cassação da chapa Dilma Temer, o advogado era o advogado aqui de Curitiba, Luiz Fernando Pereira. Nós temos uma série de advogados extremamente renomados aqui no estado do Paraná, o que comprova essa qualidade dos eleitoralistas aqui do estado. Eu lembro que, no ano passado, algumas pessoas desta sala participaram lá do nosso evento que a gente fez lá na UEL, que foi um curso de atualização de direito eleitoral, e ali tinha uma parceria com o IPRAD, com o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que ali deu para dar uma amostragem, vamos dizer assim, dos eleitoralistas que saem aqui do Paraná e acabam conquistando todo o Brasil, vamos dizer assim. Então, além de ser uma matéria de nicho, é uma disciplina de nicho, é uma advocacia de nicho, não só no caso da advocacia, mas procuradorias, etc., a gente vai estudar a organização judiciária em relação à justiça eleitoral, mas é um âmbito do direito muito interessante
tanto na questão de atendimento profissional, sabe? Vocês, na prática, se alguém for no meu caso, né, eu digo, para advocacia eleitoralista, vocês vão constatar o nível assim, técnico dos serventuários, o nível de qualificação das pessoas, enfim, como é uma coisa de nicho, a especialidade salta aos olhos, por mais que nós vamos verificar que o juiz ali tem uma certa alternância, podemos dizer assim, mas é um âmbito muito legal, muito interessante de se trabalhar, e é um tema que, para mim, eu não comecei, vamos dizer assim, pelo direito eleitoral, eu fui entrando no direito eleitoral, e hoje eu faço parte da comissão de direito eleitoral aqui da OAB, da subseção de Londrina, também fiz parte ali em algumas coisas nas eleições passadas, enfim, mas eu vim da filosofia política, né? Então eu sou apaixonado, nasci na filosofia política, e é claro que a gente vai dialogar muito o direito eleitoral com a filosofia política, e eu brinquei também com o Antônio, falando que eu vou tentar deixar, é meio difícil, né, porque as coisas se interrelacionam, mas eu vou tentar deixar um pouco de lado mais a filosofia política, e a gente vai trabalhar aqui os elementos do direito eleitoral, mas sempre que tiver oportunidade, a gente vai abarcar alguns aspectos, tá? Vamos lá, então. Plano de ensino, vou colocar aqui rapidinho para vocês na tela, só para passar mesmo, claro que isso está disponível para vocês, mas eu acho importante a gente colocar alguns aspectos. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar. Atividades. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente tem o nosso plano de ensino, tá? Eu não vou ler tudo, mas, basicamente, como é uma aula de carga horária de 36 horas, nossas aulas serão bem pontuais, temas bem específicos, eu não vou conseguir dar a profundidade que o tema merece, então eu vou passar um aspecto geral, até que nas indicações bibliográficas, além das indicações que estão no plano de ensino, eu vou indicar alguns manuais, tá? Não vou indicar cursos, e quem se interessar de fato pelo tema, a gente tem um curso aqui, um curso de um escritor que vem da Federal de Minas Gerais, que ele é procurador regional também do MP lá de Minas, que é um grande doutrinador, mas a gente vai chegar no nome dele mais para frente. Então, basicamente, no direito eleitoral, a gente vai trabalhar direitos políticos, código eleitoral, processo eleitoral, ações e recursos eleitorais, lei da ficha limpa, que é uma lei de 2010 que acaba ali aparecendo, a gente teve algumas decisões também, bem no finalzinho do ano passado, em sede de liminar, pelo ministro Cássio Nunes, que a gente pode trabalhar coisas bem recentes, e as eleições de 2020 e suas alterações. É muito curioso, porque no direito eleitoral a gente vai se deparar com algumas questões que a gente fala que é um direito que muda em todo ano ímpar. Então, aconteceu uma eleição em plano nacional e estadual. Nós temos uma outra. Olha, o que aconteceu aí, gente? Ele falou que ele caiu, Alisson. Ué, mas ele tá... Então, Mandou lá no grupo. Tô voltando. Enquanto o professor não volta aí, vou passar algumas coisas para vocês. Tá. Tá barbudo, hein, filho? Meu Deus do céu. Oi? Tá barbudo? Eu tô. Vou fazer a barba agora, só o dia que o Brasil tomar jeito. Ah, então. Não vai fazer. Vou ficar igual papai. Tudo bem? Antônio, Laís, aos outros participantes aí. Desculpa, professor, saí. Imagina, tudo bem? Como é que vai, Alisson? Beleza? Tranquilo. Eu já me balei aqui, eu nem dei boa noite direito. A Érica acabou entrando aí, a Beatriz, Alisson, Laís. Boa noite para vocês. A Mábila também entrou. Prof. A Aline, enfim.
muito feliz em reencontrá-los aqui, tá? Depois a gente troca melhor algumas ideias, mas eu dei uma empolgada aqui, já embalei, então, eu não sei onde eu parei, mas eu estava comentando do plano de ensino, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar, eu estava falando das alterações legislativas que acabam sendo muito frequentes aqui no âmbito eleitoral. Então, a gente tem ali, vamos supor, uma eleição municipal, a gente teve uma eleição municipal muito atípica o ano passado, que inúmeras novas legislações, novas normas foram aplicadas dentro dessa eleição do ano passado e que talvez sejam trocadas, alteradas, melhor dizendo, dentro deste ano para as eleições que vêm. Então, a gente sempre fala também que as eleições municipais são um protótipo, um exemplo, algo empírico do que será a eleição no plano nacional, tá? Então, voltando aqui para o nosso plano de ensino, aqui a gente consegue chegar bem no conteúdo programático, né? Conceito, fonte, direito político, alistamento antes, inalistáveis, domicílio eleitoral, transferência de domicílio, exclusão, pedido de registro de candidatura, condições de elegibilidade. Essa condições de elegibilidade é uma das partes mais importantes, é onde que aqui os prefeitos de Londrina acabam se batendo de forma veemente, condições de registrabilidade, causas de inelegibilidade, e aqui algumas questões já um pouco mais específicas. A IC, né, que a gente fala, ação de impugnação ao registro de candidatura, propaganda eleitoral, a própria questão da justiça eleitoral, a AIGE, né, que é a ação de investigação judicial eleitoral, o RECED, né, que é o recurso contra a expedição de diploma, a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, crimes eleitorais e processo penal, e a lei da ficha limpa. Tá? É claro que isso é o conteúdo, não necessariamente a gente vai trabalhar dentro de uma linha do tempo referente ao conteúdo programático, mas a gente vai trabalhar, por exemplo, é impossível eu deixar para falar, vamos supor, a questão da justiça eleitoral, depois de falar de causas de inelegibilidade. Então, é claro que eu vou trabalhar a questão da justiça eleitoral, a forma de organização, a estruturação de uma forma preliminar, tá? Sistema de avaliação. O sistema de avaliação eu coloquei aqui, mas ele está diferente, tá? Já vou passar algumas datas, novamente, essas datas são datas que podem ser alteradas. Primeiro bimestre, teremos um trabalho escrito. Esse trabalho escrito terá a data para entrega até dia 26 de março, e esse trabalho escrito vale 5 pontos, tá? Para quem não conseguir entregar no dia 26 e entregar no dia 30, o valor cai, né? Vai cair 1,5, e a data de 30 de março é a última data para que as pessoas entreguem este trabalho, beleza? Então, até o dia 26 de março, um trabalho valendo 5 pontos. Eu vou trabalhar. Eu já comecei a mexer nesse trabalho, vou finalizar este final de semana e já vou mandar para vocês esse trabalho, para vocês já terem um tempo legal aí, com um mês mais ou menos, para fazer esse trabalho sem grandes dificuldades, beleza? Dia 12 de abril, prova online, a prova vai ser mais ou menos daquele esquema que a gente já colocou no semestre passado, eu acho que funcionou legal, a gente pode conversar sobre isso também, mas aquela ideia de colocar um X de questões, vocês respondem as que vocês estiverem mais à vontade, vamos dizer assim, e dentro desse esquema, tá? Eu não sei se serão 10 questões objetivas e 2 subjetivas, eu acho que isso é muito. Bem, vocês sabem como a gente trabalha, então não tem tanta dificuldade nesse sentido. A gente vai colocar questões pontuais, a gente vai trabalhar. Como a gente só tem um encontro por semana, vai ser difícil de ficar fazendo revisão, algo nesse sentido, mas como a gente tem esses trabalhos, né, com certeza a gente consegue trabalhar alguns elementos dentro desses próprios trabalhos. Segundo bimestre, prova multidisciplinar. Eu estou vendo ainda como que eu vou fazer essa prova multidisciplinar. Seria muito interessante eu conseguir dialogar com processo penal, algo para trabalhar sobre crime eleitoral. Eu não sei ainda, eu estou pensando, como é algo que só vem em junho, eu tenho um tempo ainda para elaborar algo que seja interessante para vocês, que a gente consiga construir algo de fato interessante e multidisciplinar. Um trabalho individual, que vale 3 pontos. Esse trabalho individual, dependendo aí do rendimento da sala, eu sei que o rendimento dessa sala é alto, a gente consegue fazer em dupla, tá? E esse trabalho eu quero colocá-lo na véspera, um pouquinho, na verdade eu queria fazer com que vocês entregassem antes
da última aula pré-prova, para a gente corrigir isso antes da prova, né, na segunda-feira antes da prova, para na segunda-feira da prova vocês já trabalharem alguns aspectos importantes para o desenvolvimento ali da avaliação. Esse trabalho, então, ficaria mais ou menos para o dia 14 de junho de 2021, e a avaliação escrita, valendo 5 pontos, no dia 21 de junho de 2021. Tá? Então, dia 14, mais ou menos, a gente faria essa revisão com essa atividade que vocês já teriam me entregue. No dia 21, que é a segunda-feira subsequente, a avaliação. E o exame, espero que ninguém fique de exame, mas tem data para o exame já, que é o dia 5 de julho, tá? Então, 5 de julho, como a gente vai trabalhar todas as segundas-feiras, né? Dia 5 de julho será ali a data do exame, tá? Indicações de bibliografia. É claro, novamente, como eu comentei com vocês, não sei, é uma advocacia ou um curso, uma matéria muito especializada, muito de nicho. Então, não sei se vale a pena vocês fazerem um investimento inaugural muito alto para se ter um curso de direito eleitoral. Busque alguns manuais. A gente tem alguns manuais, sempre tem que tentar pegar a literatura, os livros mais recentes possíveis, né? Ou seja, livros de 2020. Por quê? Porque se você pega, como eu comentei com vocês, que existe uma mudança legislativa muito grande no direito eleitoral, se você pega um livro de 2015, 2016, o livro, claro que dentro da fundamentação teórica, princípios, algumas questões referentes à democracia, isso é algo que não se altera. Mas a legislação específica se altera, e se altera de forma gritante. Então, tentem comprar alguns livros mais recentes, vamos dizer assim. Nós temos um manual de direito eleitoral do Marcelo Abelha Rodrigues, só que além desse manual do Marcelo Abelha Rodrigues, eu indicaria um livro bem específico, e olha, é uma sinopse, então, vocês sabem que eu tenho muito pé atrás com alguns manuais, a gente fez algumas críticas em relação a isso o ano passado, ainda mais aqui em sede de graduação, quando você está na pegada para concurso, é diferente, mas aqui eu posso indicar uma sinopse para concurso para vocês, com uma tranquilidade, tá? Com uma tranquilidade, uma responsabilidade de estar indicando, que é uma sinopse jurídica, e eu acho que vocês encontram pelo menos um modelo um pouco mais antigo, que agora ele foi para Juspódio, mas o Jaime Barreiros Neto. O Jaime Barreiros Neto tem uma sinopse acerca de direito eleitoral, que é uma sinopse muito interessante. É para dar uma ideia geral sobre o tema. Para quem quer, de fato, estudar direito eleitoral, tem um cara aqui no Brasil, que foi um cara que eu já comentei com vocês, que vem lá de Minas Gerais, que é o José Jairo Gomes. O José Jairo Gomes, aqui no curso de direito eleitoral, vamos dizer que ele é o nosso papa. Então, o José Jairo Gomes é o cara que, se você quiser ser um grande eleitoralista ou uma grande eleitoralista, vocês terão que lê-lo, vocês terão que estudá-lo. Além desse curso, que é o curso de Direito Eleitoral, ele tem mais outros livros, recursos eleitorais, enfim, são vários livros que o José Jairo Gomes tem, Crimes Eleitorais do Processo Penal Eleitoral, enfim, é um autor que trabalha, assim, a doutrina, o grosso do direito eleitoral. Além disso, tem Kleber Vasconcelos, que é um autor muito interessante, e um autor que trabalha, e eu vou trabalhar até que relativamente bastante com ele, em decorrência dessa ideia de ser algo sintético, o Carlos Mário da Silva Veloso, tá? Então, Carlos Mário, tá? Não Carlos Mário, não o nosso ministro, mas o Carlos Mário da Silva Veloso, ele tem um livro que chama Elementos de Direito Eleitoral. Esse livro eu acho que tem na biblioteca virtual de vocês. Então, se vocês quiserem utilizá-lo, é um livro bem sintético, que vai passar uma ideia legal aí em relação ao que seria o direito eleitoral, beleza? Um ponto, tá? Não sei se vocês já conversaram com os professores da sexta-feira, ou se o Bruno passou avisando, se a professora Cláudia passou avisando, enfim, mas as nossas aulas, elas voltam a ser o horário cheio, tá? Eu acho que, isso é a minha opinião, não sei se todos concordam, mas a ideia de aula com horário cheio, na atividade remota, para mim, é algo extremamente complicado. Não só como professor, porque como professor, assim, sinceramente, não tem problema algum, é um prazer. Se eu pudesse falar 3 horas para vocês, eu falaria. Mas como eu geralmente também estou do outro lado, eu sei que é algo que cansa.
Então, a aula expositiva, no modo geral, é uma metodologia que, como nós estamos ainda em matérias dogmáticas e não zetéticas, é algo que a gente precisa passar e ultrapassar essa barreira, mas eu vou tentar colocar alguns elementos aqui na nossa aula para ficar uma aula um pouco mais interativa. Então, minha intenção é fazer uma aula expositiva de 1 hora, passando às vezes um pouquinho, porque a gente só tem um encontro semanal, mas eu quero trazer alguns exemplos práticos, jurisprudência eleitoral, muitas das vezes é o guia, é o norte, as coisas não estão na legislação, mas você vai encontrar ali algumas resoluções do TSE, alguns posicionamentos jurisprudenciais do TSE, do TRE, que na verdade são um norte hermenêutico para o aplicador, entre aspas, do direito eleitoral. Então a gente vai tentar trabalhar aqui bastante com algumas jurisprudências dentro do horário final da sala de aula, dentro do horário final da nossa aula, tá? Então vamos lá. Eu preparei já um conteúdo, a gente não pode perder um tempo, né? Como eu falei, é um encontro semanal, mas na nossa aula de hoje eu vou falar um pouquinho lá no final de direito eleitoral, só que eu queria resgatar, dar um passo atrás, para depois a gente dar 2 para frente. A gente vai falar um pouco de democracia hoje. O que é democracia? É claro que democracia, do jeito que eu vou tratar aqui, é um jeito extremamente raso. Nós temos a teoria da democracia é um negócio extremamente complexo. Nós temos 4, 5, 6 modelos teóricos assim que vem à mente de modelo de democracia. Democracia holística, democracia radical, democracia deliberativa, democracia participativa, representativa, enfim. Só que a gente vai fazer aqui um acordo entre nós de fazer um fechamento para a gente conseguir entregar uma aula para vocês, tá? Então, novamente, se vocês quiserem que um dia a gente sente aí, depois que passar a pandemia, tomar uma cerveja para falar de democracia radical, para falar de democracia deliberativa, eu sou apaixonado por democracia deliberativa, tendo em vista que um dos autores, não é somente ele, mas é o Habermas, vocês sabem que eu estudo muito Habermas, mas é muito complicado a gente colocar esses teóricos, que são filósofos, são cientistas sociais, dentro, aqui, nesse tempo reduzido que a gente tem. Então, eu vou fazer aqui um acordo, um pacto semântico com vocês, vamos dizer assim, para trabalhar a nossa aula de hoje, que é para falar sobre democracia, só que de um jeito bem light, de um jeito bem tranquilo, sem muita profundidade, beleza? Então, se alguém, claro, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu acho que está lá, se não tiver todo mundo, mandem aqui no chat, que depois a gente acaba adicionando. Eu queria agradecer também a Laís por ter criado o grupo, a Amábila que me chamou lá no WhatsApp, para ver como a gente iria fazer. Só que, novamente, eu criei a sala no Classroom. Quem não tiver e-mail do Gmail, por favor, criem, porque eu acho que vai ser uma ferramenta que a gente vai conseguir trabalhar bem, tá? Antes da gente falar de democracia também, eu mandei um texto como apoio para vocês para a nossa aula de hoje. Eu vou trabalhar, claro, aspectos sobre esse texto, só que esse texto é de uma advogada, ela estava também como ouvinte do curso que a gente participou lá de Direito Eleitoral da UEL, que é a Vânia Aieta. A Vânia Aieta, ela é uma advogada, ela é especialista em Direito Eleitoral, ela é pós-doutora, enfim, e ela é professora titular da UERJ. Então, dentro desse texto, que tem o título, né, a necessária distinção entre demos e kratos, poder do povo ou poder sobre o povo, quem é o povo e a titularidade do poder constituinte originário. Dentro desse título dela, ela vai conseguir trabalhar alguns elementos aqui, que são elementos que eu poderia criticar, mas são elementos que acabam aparecendo como uma forma de fechar um tema, porque a gente vai entender povo, onde que vai aparecer a ideia de povo, enfim. Então, esse é um texto curto, que consegue sintetizar alguns elementos, que eu indico aí para alguma leitura aí de vocês, beleza? Uma outra tentativa que eu vou tentar fazer é PowerPoint, né? Como eu estava fazendo um pouco na nossa aula de sessões, como uma forma de ser um quadro, né? Já que a gente não vou perder tanto tempo aqui fazendo desenhos, eu vou utilizar o PowerPoint, e a minha intenção é liberar esse PowerPoint antes das aulas. Se eu não conseguir, e isso não é uma promessa, então é só um compromisso, se eu não conseguir, eu libero depois para vocês terem aí. Então, tranquilo, prestem atenção na aula e depois, eventuais anotações, tem o PowerPoint, e esse vídeo também fica disponibilizado lá na nossa plataforma e no YouTube,
beleza? Vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Vocês sabem que para PowerPoint eu sou uma negação, então é o básico do básico mesmo, modelos prontos já, enfim, daquela forma que vocês já sabem como é. Tá dando para ver aí legal, de boa? Então, aqui a gente está direito eleitoral e democracia, tá? Quando a gente vai falar de democracia, é claro que a gente já tem algumas ideias preconcebidas, né? Aquela ideia de demos e kratos, ou seja, aquela ideia de dois vocábulos gregos que dão origem dessa palavra, dessa forte palavra, que é uma palavra que, claro, se vem da Grécia antiga, ela acaba ultrapassando séculos, né? Então, quando a gente vai ver a etimologia dessa palavra democracia, ela provém de dois vocábulos gregos, que é demos, no caso, povo, e cracia, né, ou kratios, enfim, que é essa ideia de governo. Ou seja, ela acaba consubstanciando, é uma soma de dois elementos, que é aquele governo no sentido de o governo do povo. Então, por causa dessa ideia de participação popular, as decisões, no caso do âmbito governamental, elas vão alcançar um grau de legitimidade, a gente vai estudar legitimidade democrática ainda na aula de hoje, mas quando se tem uma maior participação popular, é nítido que existe uma legalidade a mais, maior, vamos dizer assim, uma legalidade maior, dentro de eventual norma. Então, vamos supor, se a gente, eu, Alisson, a Janaína, participamos de uma discussão acerca de eventual norma, se essa norma ela é aprovada, independentemente do nosso posicionamento, mas a gente participou dessa discussão, é nítido que essa norma será muito mais legítima. Tá? Por quê? Porque houve uma construção conjunta dessa norma positivada. Então, além de tudo, a democracia, além de garantir essa ideia de uma maior possibilidade de legitimidade da norma, ela permite também uma fiscalização dos próprios entes governamentais. Por quê? Porque a gente vai ter controle social, por exemplo, em eventuais audiências públicas. Então, nós temos ali uma série de elementos que dentro do próprio jogo democrático a gente consegue dialogar e formar uma norma ou algo de forma conjunta que garanta uma maior legitimidade, perfeito? Então, a democracia, ela vai ser, em tese, novamente, que é um corte que a gente está fazendo, tá? Um governo do povo, um governo em que o povo vai mandar, e é um governo em que o povo vai decidir. Então, no regime democrático, a gente tem aquela ideia de quem comanda os destinos dessa organização política, essa ideia de juízes do Estado, etc., é o próprio povo. Então, a gente tem um pressuposto aqui, um pacto que a gente tem, e aqui tem uma ideia que a gente vai trabalhar também um pouquinho mais para frente, do grande papel que os contratualistas tiveram nesse pressuposto, que é um pressuposto metajurídico. A gente não sabe como, mas houve um pacto social entre nós de que esse povo é necessário para garantir uma legitimidade, um grau de eventual desenvolvimento, para que se tenha ali decisões sobre questões culturais, questões econômicas, aquela ideia de escolher aquele bem comum da população, e a gente nem não sabe de onde surgiu isso. Então, dentro desse texto da professora Vânia Ieta, ela vai colocar ali quem que é o titular do poder constituinte originário. Porque dentro do positivismo, quando a gente enxerga o positivismo, a gente vai pensar assim, tá, mas o que é o direito? Como nasce o Estado, melhor dizendo? O Estado nasce a partir da Assembleia Constituinte. Perfeito. Nasce a partir da Assembleia Constituinte, onde é constituída a Constituição. E ali vai nascer os elementos do direito, etc, etc, etc. Mas está aí antes da Assembleia Constituinte, não existe direito? Ou existe? Então, é nesta ideia que a gente tem que trabalhar, nessa ideia de povo como pressuposto metajurídico para que se tenha ali a formulação de uma Constituição, e essa Constituição, que é uma Constituição, no nosso caso, de 1988, uma Constituição que coloca o regime como um regime do Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Tá? Então, nós temos essa ideia de povo, esse povo que vai trazer, garantir que esse regime, que é o regime democrático,
possa garantir, possa exprimir uma ideia de que as diretrizes políticas da sociedade são tomadas pela própria população. Perfeito? Então, dentro aqui no nosso sistema, a gente vai entender um pouquinho melhor também isso, o maior âmbito das decisões, da participação dentro das decisões, realizadas de forma livre pela população, é naquela escolha que vai recair no representante que vai garantir um maior retorno em prol da sociedade. Então, um grande teórico, por exemplo, norte-americano, que foi um jurista norte-americano, que foi o Ronald Dworkin, ele vai dizer para nós que uma democracia ideal seria aquela democracia em que cada cidadão, de forma geral, tivesse uma influência igual na legislação produzida em seu país. Então, assim, a gente tem alguns exemplos que o Dworkin vai trabalhar lá, eu nem vou trabalhar esses exemplos, mas essa que é a intenção, que o meu voto, que é a minha decisão, não tem um peso diferente do peso da Janaína, que do peso da Isabela, que do peso da Carisa, enfim. É uma democracia ideal, é aquela democracia em que cada cidadão, que cada cidadã, de forma geral, tem uma influência igual entre si, tá? Então, nós temos essa ideia é uma ideia muito inaugural. Por exemplo, outro grande teórico, Carlos Fayat, ele vai ensinar que essa democracia, essa ideia de democracia, que é uma ideia, né, ela pode ser exercida, pode ser conjugada, melhor dizendo, em 3 planos, que é o plano material, o plano da estrutura social e o plano econômico, tá? No plano moral, também, no plano das crenças, e no plano formal, que é no plano da instrumentalização institucional e da técnica jurídica, tá? Então, a democracia, muito além de ser essa ideia, ela precisa ser instrumentalizada para que se garanta o seu próprio exercício. Precisamos de uma estrutura que funcione. E essa estrutura funcionando é uma estrutura que vai assegurar, pelo menos, que essa democracia possa, sim, funcionar. Beleza? O regime político, que é o regime político, nada mais é do que um regime político, a democracia, ele é um regime político que vai tentar produzir uma inter-relação, uma intersecção. Quando a gente pega conjuntos matemáticos, né, a gente tem aquela ideia, né, mas, na verdade, se a gente pega um conjunto matemático e coloca órgãos de poder de um lado e sociedade do outro, essa intersecção vai ser a democracia. Então, nós temos uma sociedade de um lado e órgãos de poder de outro, e dessa intersecção, claro que vai surgir essa ideia de democracia, beleza? Então, nós temos essas características aqui. Deixa eu pegar aqui o slide. Continuando aqui, novamente, como esse regime político permite esse diálogo entre o Estado, entre a sociedade, aparece, por exemplo, uma questão que não está vinculada direto à participação dentro do regime de democracia participativa, que é o regime brasileiro, mas, por exemplo, algo de controle social. Quando vocês estudaram direito administrativo, uma das formas de controle é o controle social. E esse controle social, ele aparece de forma gritante dentro da Constituição de 1988 para garantir uma legitimidade em tomadas de decisão pelo Estado. Ou seja, audiências públicas. A gente pode discutir se isso funciona ou não. Eu não sei quem já foi em audiência pública, eu já tive a oportunidade de ir a algumas audiências públicas. É algo que, tudo bem, na prática a gente pode encontrar uma série de questões problemáticas, mas é algo que, se funcionasse, garantiria uma legitimidade gigantesca para aquela tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente vai poder até discutir um pouco isso mais para frente, mas lobby. A gente tem uma criminalização tanto legal quanto legislativa muito forte acerca do lobby. Lobby não, meu Deus, lobby é um demônio aqui. Se a gente, nossa, não pode institucionalizar o lobby, porque se a gente institucionaliza o lobby, pronto, acabou o Brasil.
Só que o que a gente tem na prática? Nós temos na prática uma institucionalização do lobby de forma indireta. Então, quando, por exemplo, a gente está falando em audiências públicas, existe de forma gritante lobbies internos dentro, por exemplo, do Congresso Nacional, dentro das câmaras municipais, enfim, dentro do campo das assembleias legislativas. Por quê? Porque é algo que não está lá, todo mundo criminaliza e ninguém dialoga no sentido de por que a gente não institucionaliza o lobby para garantir uma transparência. Então, vamos imaginar, eu sou representante de uma associação de madeireiras, perfeito? Então, eu vou tentar fazer uma flexibilização, vamos dizer assim, dentro de termos também muito problemáticos, mas vamos supor, eu quero uma flexibilização em algumas normas ambientais, e a Janaína está propondo ali, a Janaína é uma pessoa que está lá dentro do Congresso com uma pauta ecológica. Então, qual que é o grande problema de eu, Arthur, representar uma associação X, que é uma associação totalmente oposta às ideias que a Janaína, vamos pensar, uma pessoa que provém de uma ONG, e por que a gente não pode dialogar? Por que a gente não pode institucionalizar isso? Então, por mais que essa ONG, às vezes, não tenha fins lucrativos e não seja o melhor exemplo, mas imagina que a Janaína esteja lá representando uma entidade que é uma entidade que investe muito nessa questão da proteção ambiental. E eu estou lá de uma forma contrária. E qual que é o problema da gente dialogar e tentar chegar no consenso? Então, dentro dessa criminalização dessa ideia, a gente esbarra em grandes problemas. Então, novamente, às vezes a gente conseguiria dar algumas respostas, só que a gente não dá algumas respostas porque a gente tem medo, mas, na verdade, a gente precisa conversar melhor para construir elementos que permitam que essa democracia seja aprimorada. Tá? Então, é dentro desse diálogo, é dentro desse consenso, é dentro de, por exemplo, uma pessoa representando determinada empresa e não tem problema, desde que isso seja transparente, tá? E desde que isso seja transparente, aí tem um ponto. Se a gente está no âmbito de instituições democráticas, a transparência grita aos olhos. Então, se tem uma coisa que tem que ser democrático, vamos dizer assim, é o próprio controle de transparência. Então, não tem problema. Por exemplo, um outro grande problema que a gente pode discutir: inconstitucionalidade do financiamento de campanha eleitoral por empresas privadas. Tudo bem. Se eu falo isso, que eu sou a favor de financiamento de campanha por empresas privadas, eu já posso ser crucificado, vamos dizer assim. Mas por que não? Por que não? Mas qual que é a dificuldade de eu doar através de um CPF e de um CNPJ? Por que eu, empresa, não posso estar lá sendo representado por determinada pessoa, sendo que a sociedade hoje cobra da empresa posturas ativas, posturas democráticas da empresa? Então, se a gente cobra democracia na empresa, e é um tema, novamente, que é muito caro a mim, eu gosto muito desse tema, eu estudo muito esse tema, estudo compliance, enfim, controles sociais, controles democráticos dentro da empresa, por que se a gente quer isso da empresa, essa postura ativa da empresa dentro da sociedade, por que ela não pode participar do jogo democrático também? E é claro, ela pode participar, ela participa. Só que ou a gente fecha os olhos e finge que ela não participa, ou a gente abre os nossos olhos e faz o mais transparente possível. Então, novamente, não tem problema financiamento, e a gente vai aprimorar isso, tá? Eu estou só dando algumas ideias de alguns temas que são temas polêmicos, algumas opiniões minhas. Novamente, a gente está em sede de opinião. Claro que vocês podem discordar de mim, a gente está aqui para discutir, para aprimorar, mas são alguns temas que a gente coloca aqui no nosso direito eleitoral, são temas que acabam alterando, entre aspas, o próprio curso da história. Então, por exemplo, financiamento de campanha por empresas privadas. Tá, foi declarado inconstitucional. Só que daí já tem alguma PEC lá para tentar fazer aquele ativismo congressual para afastar essa inconstitucionalidade da norma. Então, assim, nós estamos, novamente, em sede de alguns pontos que são pontos extremamente problemáticos, extremamente complicados de chegar no consenso, mas que são pontos que a gente precisa debater. E se a gente debate dentro de um âmbito democrático, é claro que isso vai garantir uma maior legitimidade para esses sistemas, tá? Voltando aqui um pouco, o nosso direito fundamental, quando a gente estuda direitos fundamentais, tá? E direitos fundamentais, a gente pode ter aquela ideia, vamos supor, direitos humanos, aquele direito que está lá em tratados internacionais, direitos fundamentais, aqueles positivados na Constituição, mas vamos falar no âmbito de direitos fundamentais lato sensu. Os direitos fundamentais lato sensu e a democracia, elas vão trabalhar, elas vão se encontrar
em um regime de simbiose, tá? Elas têm um condicionamento recíproco entre si, elas dialogam entre si. Por quê? Porque direitos fundamentais, em conjunto com a ideia de democracia, na verdade, se constitui um pré-requisito para o outro. É impossível a gente falar de democracia sem respeito a direitos fundamentais, é impossível falar de respeitos a direitos fundamentais sem democracia hoje, tá? Então, a democracia ela vai pressupor respeito aos direitos fundamentais, tanto no que concerne aos direitos de primeira dimensão, quanto aos demais direitos, tá? Por mais que a gente fale ali direitos de segunda dimensão, terceira dimensão, aí começa a aparecer quarta, quinta, sexta, mas enfim, independentemente, a gente vai ter ali uma observância desses direitos fundamentais, sobretudo nos direitos civis e políticos que acabam aparecendo no âmbito da segunda dimensão, como vocês bem sabem, tá? Vamos lá. Falando um pouco fazendo uma retrospectiva do que seria esse regime democrático, e novamente aqui é um recorte muito, muito breve, tá? Quando a gente fala em democracia, novamente a gente remete a Atenas, tá? Então, o nascimento da democracia pode sim ser acreditado a Atenas, apesar de a gente ter um grande problema, que a gente já sabe que se vestia como uma democracia, se fala que era uma democracia, só que não era todo mundo que participava do jogo democrático. Ou seja, estrangeiros não participavam, mulheres não participavam, escravos não participavam, então é uma democracia que peronomútil, mas era a primeira ideia de algo que era construído pelo povo. Então, eu coloco aí, né, que a democracia ela vai surgir depois da tirania de Pisístrato, né, de seu filho, e aí que o Clístenes, né, que é vamos dizer assim, não o fundador, mas um dos grandes pais da democracia, ele acaba trazendo uma legislação, e essa legislação produzida traz ali a primeira ideia de um regime democrático, tá? E dentro desse regime democrático proposto por ele, nós tínhamos um órgão que era um órgão principal, que era chamado Conselho dos 500, e esses conselhos dos 500, eles tinham uma série de funções, né? Funções administrativas, funções financeiras, militares, e esse próprio conselho acabava por redigir ali as propostas que seriam votadas na nossa eclésia. Então, a nossa eclésia nada mais é do que a Assembleia Geral da População. Beleza? Então, nós tínhamos o Conselho dos 500, produzia uma série de questões e produzia, sobretudo, normas que seriam votadas lá na Eclésia, tá? Que é a nossa Assembleia Geral. E, além disso, nós tínhamos um terceiro órgão, que era um órgão muito importante dentro desse regime democrático grego, que era a Elia, que nada mais é uma função, entre aspas, de uma função judicial. Então, nós já tínhamos, vamos dizer assim, um regime não posso falar isso, mas assim, bem entre aspas, um regime de separação de poderes, tá? Por mais que era exercido por um mesmo órgão, eles tinham algumas funções dentro desse órgão que elas eram subdivididas, tranquilo? Então, nós temos a crise da democracia grega, vocês já estudaram isso em história, com certeza, e aí passam-se vários anos, alguns séculos, e aparece nosso famoso Cícero, nossa famosa democracia romana, nosso parlamento, né? Parlare, o que é parlare? Falar ali no parlamento, aquela ideia de diálogo, aquela ideia de construção de forma conjunta, e a gente pode falar dentro de uma democracia, sim, na Roma, na fase republicana de Roma, mas era uma democracia restrita à aristocracia, tá? E o Senado romano, ele acabava se apresentando para nós como uma gênese de poder ali que acabava emanando todas as decisões políticas, e essas decisões políticas elas eram prolatadas pelos senadores romanos, tá? Então, nós tínhamos essa ideia tão forte de democracia, também democracia mais... Até hoje a nossa democracia, ela tem vários vícios, né? Então, naquela época, vários vícios também, muito maiores do que hoje. É um sistema em aprimoramento até na modernidade. Mas lá era uma ideia de uma força tão grande que até mesmo quando o César vai transformar a república em império, o que acontece? Brutus trai ele. Por quê? Porque ele vai ele porque César macula a ideia do Senado romano.
Então, essa ideia de o Senado que traz a votação, que coloca, que joga ali a pauta da discussão democrática, era tão cara, que Brutus acaba traindo, né, que acaba assassinando César em decorrência ali dele macular essa imagem do poder do Estado, do Senado, romano, beleza? Mais um corte, e aqui a gente começa a aparecer o primeiro cientista político, no meu ponto de vista, na história, que é o Nicolau Maquiavel, que aparece ali a ideia das cidades-estados. Eu coloco Itália entre aspas, porque são cidades italianas hoje, mas a gente sabe a questão da unificação, etc. Mas as cidades Florença, Veneza, Gênova, Lucca e Siena, entre ali o século XIV e o início do século XVI, teve ali um aparecimento do regime democrático, né, que eram inspirados de forma gritante pelo Senado, pela ideia da República Romana, e a gente pode dizer ali que esses regimes, não necessariamente eles permitiam que os cidadãos fossem inteiramente livres, tá? A gente não tem isso. Novamente, a gente pode discutir liberdade hoje, só que naquela época era muito mais adstrito, tá? Esse domínio dessa, aspas, democracia nessas cidades italianas, no século XIV, no início do século XVI, estavam assim, restritas às famílias que tinham poder de bufunfa, poder de grana, ou poder de inspiração política, poder ali de domínio, famílias importantes, de sobrenome, enfim. E essa família, seja ela dentro do poder econômico, seja ela dentro do poder político, elas que acabavam indicando os representantes para assuntos ali externos dentro das cidades italianas, enfim. E a participação da população era uma participação muito passiva, era uma participação que acabava aparecendo, sim, em alguns momentos, mas era uma participação extremamente limitada. As decisões, de fato, eram tomadas por uma minoria, tá? Como eu comentei com vocês, essa ideia de povo, essa ideia de soberano, de Leviatã, já vamos dizer assim, ela consegue ser muito bem construída pelos contratualistas, né? Então, quando a gente pega essa ideia de contratualismo, sobretudo, a gente pode falar do Hobbes nesse momento, mas quando a gente começa a dialogar sobre os contratualistas, nós temos, sim, um fortalecimento, um aparecimento, uma ideia de aprimoramento, de contribuição para o desenvolvimento do regime democrático, tá? Então, quando vêm ali os contratualistas e dizem para nós que a origem dessa ideia de poder constituído foi de uma decisão livre, de uma decisão ali soberana da população, e ali nós temos algumas divergências, né? Por exemplo, aquela ideia do Rousseau, que o cidadão ele era bom estado de perfectibilidade, e aí ele acaba pode ser encontrado ali o estado de perfectibilidade dentro do aprimoramento do próprio Estado, enquanto Hobbes vai discordar um pouco nesse sentido, mas nós temos ali, de forma, vamos dizer assim, concomitante, que a democracia, que o Estado nasceu de um poder constituído, que foi um poder constituído de forma livre pelos cidadãos, pela população, de forma soberana, que foi não discutida, mas foi feita dentro de um grande pacto social, de uma forma coletiva, em que existiu ali uma coisa, aquela relação metajurídica, né, que estabeleceu regras de convivência dentro de uma sociedade, e dentro dessas regras de convivência dentro da sociedade, aqui dentro também, novamente, do regime ocidental, a gente tem que fazer esse recorte também, nós escolhemos centros de poder. Então, essa ideia é muito interessante, porque ninguém escolheu nascer no Brasil, só que a gente nasceu, e desde quando a gente nasceu, nós temos já essa ideia de formação de Estado. Então, por mais que tenha alguma alteração ali do próprio regime político, nós temos essa ideia de Estado, pressupondo até mesmo a nós, beleza? Então, o contratualista tem um peso muito forte, e além disso, nós temos alguns autores, né, podemos dizer autores, porque nós temos federalista, mas
quando a gente teve a independência dos Estados Unidos, em 1776, os Founding Fathers, né, eles acabam aparecendo também como defensores desse ideal democrático, que acaba aparecendo de forma gritante dentro dessa democracia, dessa independência norte-americana, tá? Então, os valores ali, quando vocês vão pegarem ali o Madison, enfim, vocês vão constatar ali que esses valores de democracia acabam constituindo, sim, elementos fundamentais de luta contra o Império Britânico. Então, dentro dessa ideia de revolução, de independência, algo nesse sentido, nós tínhamos ali esse fortalecimento da democracia como instrumento de luta contra o Império, que era uma potência, num primeiro momento, que era uma potência imbatível, mas que, dentro de uma construção lógica entre esses cidadãos, foi sim possível. Dentro de uma época de conflagração, claro, de imposição, de luta contra esse regime, que acabou sendo um antagonismo ao regime posto, existiu sim um afastamento de um regime, e lembre-se, o regime imperialista, que era um regime monárquico, tá? Então, a democracia acaba aparecendo como um embate dessa ideia de um regime monárquico para os Founding Fathers, tá? Então, hoje, malemar, vamos dizer assim, né, que, gostando ou não, nós temos a democracia como um regime que, novamente, nós temos uma frase muito importante do Maquiavel, que ele fala da política, e a gente pode colocar aqui a democracia, né? Vamos dizer que a democracia, ela acaba não levando a gente aos céus, mas a ausência da democracia pode ser, sim, o pior dos infernos. Então, a política é isso, e, no meu ponto de vista, a democracia é isso. Por quê? Porque não existiu nenhum regime que fora melhor que a democracia dentro desses anos dentro da nossa história. Então, por mais que a gente possa falar ali de alguns problemas, os teóricos que trabalham a ideia de direito, teoria do direito, teoria da justiça, teoria do Estado, etc., eles vão discutir a democracia. Eles não discutem, vamos supor, um rompimento da democracia. Não. Hoje em dia se discute modelos alternativos de democracia. Uma democracia radical, com uma maior participação, uma democracia que seja uma democracia muito mais igualitária. Enfim, existe uma alternância da possibilidade de regimes, mas são regimes dentro desse recorte, dentro desse quadro, que é a nossa democracia, beleza? Então vamos lá falar um pouco de legitimação democrática. Então, só colocando aqui para vocês, a democracia nada mais é, muito fácil reduzir a isso, mas ela é um regime de governo, tá? Então, a democracia é um regime de governo. E ela é um regime de governo que vai tentar promover uma legitimação, vai tentar promover uma justificação, claro, dentro desse poder, que é, sim, alicerçado, que é, sim, baseado, que é, sim, discutido, pelo menos em tese, pelo povo. E dentro desse de povo, o cidadão é quem vai tomar ali as decisões políticas, tá? Então, a legitimidade, ou a legitimação, na verdade, para nós, é um acordo que os cidadãos acabam outorgando ali a seus representantes dentro de um sistema que também foi um sistema outorgado, foi um sistema que foi discutido e que foi um sistema que foi posto dentro dessa ideia de democracia, que é a nossa ideia de sistema político. Então, dentro dessa questão de outorgar um mandato, é tão interessante, né, porque aqui no direito é muito fácil de falar isso, mas procuração, você está outorgando poderes para alguém, perfeito? É um mandato. Você, como advogado, você vai receber um mandato judicial para representar os interesses do seu cliente, perfeito? E aqui, dentro do nosso sistema, nós temos também uma outorga, que é uma outorga feita pelo povo, cidadãos, para os seus representantes, que vão representá-los dentro de um mandato eletivo, tá? Então, nós temos essa ideia de mandatos, que, via de regra, tá? Via de regra, deveria buscar
deveriam buscar, né, no plural aqui nesse sentido, uma harmonia dentro da sociedade, um guia para o bem-estar social, o bem-estar de todos, uma ideia de evitar alguns conflitos, e aqui conflitos, digo conflitos, não só conflitos físicos, mas assim, é muito interessante também, porque, por exemplo, nós temos vários autores que entendem que a democracia acaba se aperfeiçoando dentro da ideia de conflito. Então, por exemplo, quando vocês pegarem direitos fundamentais, primeira, segunda, terceira gerações, esses direitos eles só foram conquistados dentro da ideia de conflito. Então, a gente conseguiu os direitos de primeira geração dentro de conflitos que iriam garantir, né, esses direitos de primeira geração, a possibilidade de que nós, dentro dessa ideia de conflito, também conseguíssemos atingir os direitos de segunda geração. Então, por mais que se evite o conflito, é nítido que a ideia de conflito pode sim assegurar questões que são invisíveis perante uma parte, às vezes, da maioria de forças políticas que, às vezes, não conseguem enxergar determinadas minorias políticas, e é claro que essa ideia de conflito, de reivindicação, pode sim ser um fundamento de legitimidade até mesmo para o próprio Estado, tá? Então, essa justificação, que é essa justificação democrática, é a melhor forma que a gente acaba encontrando para se chegar a uma estrutura de Estado, uma estrutura coletiva de Estado. Então, é uma justificação, é uma forma que a gente consegue dialogar entre si para que se forme ali uma instrumentalização desse Estado, uma possibilidade de que a sociedade ali, que é uma sociedade dividida, claro que vai ser dividida, mas que é uma sociedade que é dividida por algumas estratificações sociais, culturais, econômicas, etc., 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 ainda mais, sobretudo aqui no Brasil, que se possa assim, chegar em consensos, né? E esses consensos serão ali atingidos dentro das decisões mais importantes. Então, a gente pode ter uma ideia que acaba conflitando. Aliás, isso é até necessário. Por quê? Porque se a gente tiver aqui uma ideia de eu penso igual a todo mundo, é claro que isso não vai representar uma ideia de democracia. Porque se você pensar aquela ideia de 51% não, vamos supor, 51% da sala prefere a prova, vamos dizer, uma prova objetiva. 49% prefere uma prova subjetiva. Então, nós, 51% da prova objetiva, a gente massacra os 49% da prova subjetiva? Não é essa ideia que a gente quer colocar aqui. Não é essa democracia, vamos dizer assim, majoritária. É uma democracia em que a gente consiga dialogar entre 51% e 49% para chegar num justo termo, que fique bom para todos. Então, a gente pode ter ideias conflitantes. Sim, é claro, é necessário. Mas é óbvio que dessas decisões conflitantes, a gente precisa dialogar para que nós conseguimos ali chegar num consenso. Beleza? Nós temos 3 princípios, né, vamos dizer assim, de forma geral, que são essenciais, são extremamente necessários para o desenvolvimento da legitimidade do regime político democrático. Quais sejam? Igualdade, liberdade e dignidade humana, tá? E quando eu falo isso, eu não falo em uma ordem, não falo de cima para baixo. Essa ordem, ela altera. Então, às vezes, dignidade da pessoa humana está acima, às vezes, igualdade está acima, mas, na verdade, nós precisamos entender ali as características, né? Então, aqui eu coloco para vocês dentro do slide, né? Igualdade, não em seu sentido material, mas em sua definição de que todos os cidadãos devem ter as mesmas oportunidades para influenciar as decisões políticas e ocupar qualquer cargo público. A ideia de liberdade, que as pessoas são livres para escolher as suas opções, com capacidade de decidir sobre seus destinos, sem que sofram interferências de outrem. E a dignidade da pessoa humana, que a democracia não pode desrespeitar os valores inerentes aos homens, no sentido lato, sob pena de se transformar em simulacros de participação do povo, como ocorreu com a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933. Então, é essa ideia que a gente está colocando. São 3 paradigmas que acabam sendo fundamentais para garantir o desenvolvimento da legitimidade
democrática, perfeito? Seguindo aqui nos nossos estudos, eu fiz aqui uma dicotomia que alguns doutrinadores fazem acerca da democracia, tá? Então, a democracia, ela pode ser vista dentro de uma ideia formal e também pode ser vista dentro dessa divisão na forma material, tá? Então, e aqui também eu fiz de uma forma bem direta para vocês. Então, quando nós estamos dentro dessa ideia formal, nós estamos na ideia de regras que acabam possibilitando que a população escolha seus representantes e como estes representantes emitem as decisões políticas, tá? Essa ideia de democracia, de legitimação democrática mais formal, ela traz uma justificação do que já está posto, ou seja, uma justificação do status quo dominante. E essa justificação do status quo dominante acaba sendo um instrumento de baixa legitimação na sociedade. Novamente, naquele exemplo banal que eu trouxe para vocês. 51% prova objetiva, 49% prova subjetiva. Dentro da democracia formal, majoritária, vamos dizer assim, seria um instrumento de justificação. Tudo bem, 51% prefere assim, 51% é maior que 49%, então a gente está justificando o status quo, o status majoritário dentro da nossa sala de aula. Tranquilo, não tem problema. Só que o que acontece? Essa ideia representa uma baixa legitimidade dentro da nossa sala. Por quê? Porque os 49%, que é um número extremamente considerável, não necessariamente respeitando essa imposição. Por quê? Porque ela não participou do jogo. Ou seja, foi uma imposição, foi uma justificação do status quo. Então, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa dialogar por quê? Porque por mais que se observe a maioria, a gente não pode esquecer da minoria. E essa minoria, ela tem que ser participativa, ela tem que participar desse jogo, ela tem que discutir, ela tem que ter possibilidade de ter voz. Novamente, a gente tem a ideia da igualdade, um paradigma, um prisma para a ideia de legitimação democrática. Então, é dentro dessa ideia que a gente precisa garantir que todos participem deste regime político, tá? Material, exatamente aqui, ó. Garantir que os cidadãos disponham de condições mínimas para que possam realizar suas escolhas. Educação e renda, liberdade de locomoção. Um exemplo também muito banal, mas é um exemplo que ilustra muito bem isso. As eleições americanas, né, a gente traz aqui os Estados Unidos muitas das vezes como um modelo de regime democrático, por mais que o sistema eleitoral deles esteja extremamente confuso, enfim, delegados, é uma coisa muito doida, mas as eleições lá nos Estados Unidos acontecem em dias úteis. A última foi numa terça-feira, tudo bem, teve os votos por correio, e depois, sempre, já há algum tempo tem, mas com a pandemia foi um sistema aprimorado, que gerou uma série de confusões, mas não entrando no mérito nesse aspecto, mas a ideia é que o ano passado foi uma votação numa terça-feira. E quem trabalha? E quem não tem tempo para sair do trabalho e ir lá votar? Será que é, de fato, um sistema, uma votação democrática, um sistema democrático, é uma possibilidade ou não? Então, assim, é só uma colocação que a gente acaba colocando, que é uma forma muito banal. Claro que a gente tem problemas muito mais impactantes, principalmente, sobretudo aqui no Brasil, mas é só para eu trabalhar uma possibilidade aqui com vocês, tá? E essa ideia de democracia material, ela é uma consolidação do welfare state, ou seja, o estado de bem-estar social, ou seja, ela tenta ajudar a constituir, a garantir, a consolidar a legitimidade, sendo que essa população participe dentro desse processo e que ela faça, que ela ainda, além de participar, ela faça ser notada, ela tem que se sentir pertencente a essas decisões de todas as coisas públicas, ou seja, de todas as discussões públicas. Por quê? Porque dentro de uma população participativa, já tem uma ideia de legitimidade, mas muito além dessa ideia de uma população participativa, se essa população que participa se sentir membro desse trato da coisa pública, eu posso garantir para vocês que, sem dúvida, que existe uma legitimidade muito maior. Por quê? Porque você sente partícipe do jogo. Você sente que você contribuiu para a construção de determinada norma, de determinado fundamento, e é claro que você vai respeitar esse fundamento, porque você participou da elaboração deste fundamento. Perfeito?
Tipos de regime democráticos, tá? Nós temos aqui também uma dicotomia entre democracia direta e uma democracia indireta. Aqui também é bem fácil de trabalhar, porque é algo que com certeza vocês já ouviram falar, que a democracia direta, nós temos aquela ideia de democracia grega, aquela democracia ateniense, em que o regime era que toda norma deveria, sim, ser votada pelo povo de forma contínua e permanente. Então, não tinha representantes. O povo, novamente, tinha lá o conselho, dentro do conselho, ele passava ali por um crivo, vamos dizer assim, que, comparando muito mal, mas seriam alguns conselhos, por exemplo, CCJ, algo nesse sentido, mas passavam ali algumas normas que seriam votadas e todos participavam, todos, bem entre aspas, novamente, mas todos tinham voz ativa, todos participavam. Então, além da ideia de isonomia, ou seja, essa participação igualitária, os gregos trouxeram uma ideia muito cara que a Hannah Arendt acaba trazendo novamente para nós, que é a ideia de isegoria. Por mais que possa ser um problema, porque dizem que a isegoria não tinha essa raiz dentro da democracia grega, mas a isegoria é uma igualdade de fala, uma igualdade de oportunidade de se dizer. Ou seja, não basta que nós sejamos iguais, mas eu preciso ter uma possibilidade de falar igual a você. Então, a ideia de isegoria é uma ideia que expressa muito o que era a democracia ateniense. Uma ideia de que todos podiam falar de forma igual. Beleza? E nós temos a ideia de democracia indireta. A ideia de democracia indireta, ela pode ser vista também como a democracia parlamentar, tá? Que é onde os cidadãos vão acabar ali elegendo os seus representantes, e esses representantes têm ali um mandato que é outorgado pelo povo, e ele vai representar esse povo dentro da ideia do Congresso Nacional, do Parlamento, etc. Tá? Então, democracia indireta, uma democracia em que você tem a sua participação, só que a sua participação não é aquela participação tão ativa, é aquela participação que não necessariamente, tá, não deve, mas é aquela participação do voto, aquela participação de se eleger ali os representantes do povo, e esses representantes acabam ali tendo um prazo para participar, para ter esse mandato que é assegurado constitucionalmente, tá? E aqui nós temos uma outra ideia, que na democracia representativa ou na democracia indireta, existe a necessidade de haver eleições para escolher os mandatários que representarão a sociedade. Aqui na ideia de eleição, não no tipo de regime democrático, tá? As eleições, elas podem ser diretas, quando o povo escolhe os representantes e estes escolhem ali os mandatários, ou seja, é o que a gente tem, né, via de regra, e a democracia, e as eleições indiretas. As eleições indiretas, a gente tem um caso aqui muito clássico no nosso Brasil, que é a eleição do Tancredo Neves ali, que foi uma eleição que os representantes dentro do Conselho escolheram ali o presidente do Brasil, ou seja, a população escolheu determinados representantes, esses representantes entre si indicaram um nome, beleza? Aqui falando um pouco, acho que eu apertei ESC aqui sem querer. Falando um pouco aqui de uma outra possibilidade de tipo democrático, a gente tem a democracia semidireta ou democracia participativa. Quais são as características dessa democracia semidireta? Ser uma democracia representativa, mas é uma democracia representativa dotada de instrumentos jurídicos que permitem ali ao povo demonstrar ali os posicionamentos nos assuntos governamentais. E aqui nós temos algo que vocês já trabalharam com certeza no curso de vocês, que é aquela ideia de plebiscito, a ideia de referendo e a ideia de iniciativa popular. E aqui eu trago umas aspas, né, parafraseando o José Jair Gomes, que ele fala que as leis continuam a ser feitas pelos representantes, deputados e senadores, mas o povo é chamado a se posicionar acerca de seu apoio a determinada norma, pressionando o legislativo a acatar a decisão. Beleza? Então, basicamente, o que nós temos é a ideia de democracia direta, que é aquele regime político em que cada cidadão vota pessoalmente nas leis que vão reger sua vida, mas não existe uma necessidade de representantes. Então, aqui nós temos uma ideia meio que híbrida, dentro da ideia de plebiscito, referendo, ou iniciativa popular. A iniciativa popular é um pouco, bem diferente, mas é uma democracia um pouco mais ativa, mais participativa,
que é uma democracia que, de fato, você vai ali, vai votar, e a tendência é que se acolha ali a decisão. E o nosso sistema? Adota o quê? Como eu coloco aqui para vocês, o nosso sistema ele adota de forma preponderante uma democracia indireta, com eleições diretas, ou seja, a democracia é indireta, mas as eleições são eleições diretas, composto ali de alguns instrumentos de democracia participativa, que são poucos utilizados, infelizmente, tá? Então, só para eu trabalhar bem, de forma bem sintética aqui, essa ideia de democracia participativa, esses institutos, né, que acabam aparecendo, né, na verdade é só uma retomada, mas plebiscito, referendo, iniciativa popular, é nítido que os Estados membros, eles possuem ali oportunidades para decidir com relação a essas matérias restritas à sua esfera de competência, vocês já estudaram isso em direito constitucional, só que temos isso em todo o âmbito, né? Então, se o município quer passar ali o referendo, ele pode passar, Estado também, etc, 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 tá? Mas são institutos que não são muito aplicados, como eu falei para vocês. Forma breve. O plebiscito, ele tem uma origem latina, tá? Plebis, que no caso é plebe, e situm, que no caso é decreto. É um instituto que é um instituto político ali, né? Conexo com o referendo, e ambos, seja o referendo, seja o plebiscito, eles visam consultar o povo a respeito de determinadas leis, tá? Então, quando existir, e aqui vai aparecer a diferença, né? Quando existir a necessidade de convocar o povo para que se posicione acerca de uma propositura normativa antes da sua promulgação, isso será um plebiscito. Após a sua promulgação, será um referendo. Então, na verdade, é o ato. Antes da promulgação, plebiscito. Posterior, referendo. Beleza? Então, um exemplo aqui, só para eu colocar. Se a gente chamasse ali a população para se posicionar a respeito de uma norma que dispõe sobre a reeleição do presidente da República, a gente vai estar tratando de um referendo. Por quê? Porque essa disposição normativa acerca da reeleição já faz parte do nosso ordenamento jurídico, beleza? Mas, se a gente fosse convocar a população para fazer uma avaliação ali acerca de uma lei que, vamos colocar, busca instituir uma moratória da dívida interna, por exemplo, nós estaríamos diante de um plebiscito, tá? Por quê? Porque ainda não existe nenhuma norma, nenhuma ordem, nenhuma estrutura normativa dentro do nosso sistema que indique algo nesse sentido, beleza? Então, quando a gente estiver tratando uma instituição de alguma questão, a gente está no âmbito do plebiscito. Posteriormente, no âmbito do referendo, tá? Nós temos, claro, limites acerca do plebiscito, questão de mandamentos constitucionais, a ideia de cláusulas pétreas, enfim. Mas isso eu não posso perder, infelizmente, tanto tempo aqui, porque é um assunto que vocês já estudaram, mas eu só estou querendo trabalhar aqui uma retomada, tá? E a iniciativa popular é a permissão que é concedida ali ao povo para que proponha uma lei para o Congresso Nacional. Então, o cidadão, e aqui é um ponto importante, tá? Individualmente, ele não tem iniciativa de propositura ali legislativa, tá? Então, o cidadão individualmente, ele não tem essa possibilidade. Então, somente de forma coletiva é possível adquirir essa prerrogativa de propositura normativa, tá? Então, quando a gente estiver diante do âmbito da iniciativa popular, é necessário pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em, no mínimo, 5 Estados-membros, com a consecução de apoio de, no mínimo, 0,3% de eleitores em cada um deles. Tá? Então, dentro desses 5, além disso, 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, nós temos ali uma série de questões que precisam ser cumpridas para a iniciativa popular. E essa assinatura de cada eleitor, de cada cidadão, a gente sabe que dentro do plano constitucional,
e aqui no eleitoral a gente vai usar a ideia de sujeito ativo, sujeito passivo, mas cidadão, aquele que pode votar, a assinatura de cada eleitor deve ser acompanhado do seu nome completo, legível, seu endereço, seus dados que possam possibilitar ali o seu título de eleitor. E essa iniciativa popular, ela deve ser, né, pode ser, melhor dizendo, patrocinada ali por partidos políticos ou por entidades sociais da sociedade civil, e somente se limitar a um assunto a ser tratado, beleza? Então, só algumas questões que eu quis passar aqui para vocês. E aqui eu coloco para vocês, já para caminhar, para finalizar a nossa aula, tá? Eu quis trabalhar essa ideia de democracia para fazer assim, uma retomada, porque é impossível você pensar direito eleitoral sem a democracia, principalmente dentro do nosso Estado democrático de direito. Mas o que seria esse tal de direito eleitoral? Esse nicho, que é nicho dentro do nosso direito, tá? E aqui eu trouxe algumas questões que o José Jairo Gomes traz no seu curso, tá? Ele fala para nós que o direito eleitoral é o ramo do direito público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio, do voto, com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos políticos e à legitimação do exercício do poder estatal. E é curioso, porque ele vai trazer, o direito eleitoral ele tem uma origem muito forte dentro da França, e ele coloca para nós, por exemplo, que Maguillier, ele vai falar para nós que o direito eleitoral, que o direito eleitoral ele vai ser um ramo do direito, o eleitoral, né, vai ser um ramo do direito que permite conferir conteúdo concreto ao princípio da soberania. E o Maguillier, citando os professores Jean-Yves Brisson e Michel de Villiers, eles falam para nós que vai se tratar de conjuntos de regras que definem o poder de sufrágio e organizam o seu conteúdo. Pedicone de Vos, ele vai realçar que o grande desenvolvimento que o direito eleitoral tem experimentado nas democracias contemporâneas, tá? E ele vai asseverar que se tem formado uma espécie de direito eleitoral comum, ou seja, um direito transnacional, um direito que transcende a fronteira do Estado-nação, um direito que vários Estados dialogam entre si, que obedecem a princípios iguais, princípios gerais, e que vai se projetar, por isso, em todos os ordenamentos que pertencem ao Estado de direito constitucional e democrático. E aqui mais uma ideia que ele traz para nós, é que é o conjunto de normas reguladoras da titularidade e do exercício do direito ao sufrágio ativo e passivo, da organização da eleição, do sistema eleitoral, das instituições, dos organismos que têm a seu cargo ali o necessário desenvolvimento do processo eleitoral e o controle da regularidade do processo e da veracidade dos resultados envolvidos desse processo. E o José Jairo Gomes, ele finaliza aqui para nós, que ele fala que é necessário atualizar o importante ramo do conhecimento, que no caso é o direito eleitoral, que permita a ideia de que se atenda os postulados da ciência jurídica, sobretudo no que concerne a teoria jurídica e a hermenêutica contemporâneas. E ele fala mais, que é preciso que o direito eleitoral tenha eficácia social, propiciando respostas claras, efetivas e seguras para demandas e conflitos sociopolíticos. Então, isso implica gente de trabalho multidisciplinar, no qual sejam lançadas as bases de uma nova ciência eleitoral que tenha método, conteúdo, princípios e objetivos bem delineados. Então, implica também que os cidadãos sejam tratados como pessoas livres, dignas e responsáveis e senhores de seu destino sob os aspectos individual e coletivo, não como indivíduos carentes, ignorantes e eternamente dependentes de tutela estatal. Então, por isso que eu quis falar de democracia hoje. É da democracia que vai nascer essa ideia de multidisciplinaridade, essa ideia do diálogo. E assim eu finalizo a aula de hoje, agradecendo imensamente pela oportunidade. E, novamente, agora já